aí, a lei de Hess é uma possibilidade para a gente calcular então o valor da entalpia da nossa reação. A lei de Hess nos diz que o que interessa em uma reação química é apenas o seu estado inicial e seu estado final. Não interessa qual caminho essa reação química percorreu. Então, sempre que a gente pensar em lei de Hess, vão aparecer sempre várias etapas de uma mesma reação química. Então, nessa situação, a gente vai ter que encontrar o valor da entalpia dessa reação aqui que eu escrevi em preto e a partir de qual reação que a gente vai conseguir encontrar? Justamente a partir dessas outras duas possibilidades, nos quais mostram caminhos que essa reação química aconteceu. A gente pode falar que essas aqui são etapas dessa mesma reação. Isso acontece em algumas reações em específico, no qual a gente tem mais do que uma etapa e essa reação ela não acontece em uma etapa única. Tem como eu determinar qual é a etapa predominante? Nessa fase aqui não, então a gente não consegue saber. O que a gente precisa sempre fazer quando aparecerem essas duas é trabalhar com elas para a gente chegar nessa reação química aqui. Para isso, a gente pode inverter, repetir, multiplicar, fazer tudo o que for necessário para que os meus reagentes e os meus produtos sejam exatamente os mesmos. Então, vamos começar. Olhando para essa nossa reação, a gente observa que tem algumas substâncias que aparecem obrigatoriamente nas reações de baixo. Então, é isso que a gente vai olhar para a gente reescrever essas nossas informações. Então, a partir de agora, vocês vão continuar vendo essas duas etapas na forma de imagem e eu vou reescrever elas aqui até a gente chegar nessa reação química. Então, nós vamos usar essas duas etapas que estão aparecendo na imagem aqui no vídeo para a gente chegar nessa reação química aqui. Como que a gente faz isso? A gente vai olhar molécula, substância por substância, até a gente chegar nela. Então, a primeira que a gente vai olhar lá é o nosso SO2 gasoso. Em qual das nossas reações a gente tem o SO2 gasoso? Na 1 ou na 2? Quando a gente observar, a gente vai ver que lá na reação 1 a gente tem, mas com uma diferença. Aqui o nosso SO2, ele é um reagente e lá na nossa reação química ele é produto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Inverter. Inverter significa que quem é reagente vai se transformar em produto e quem é produto vai se transformar em reagente. Quando a gente inverter essa equação, significa que o nosso valor do ΔH também vai inverter o sinal. Então, se ele é negativo, ele vai passar a ser positivo. Vamos reescrever ela então. Então, a gente vai ter lá o SO2 gasoso produzindo S sólido mais O2 gasoso. E o valor desse meu ΔH aqui, que inicialmente ele era negativo, ele vai passar a ficar positivo, mais 284 kJ. Justamente pelo fato da gente ter invertido a primeira equação. Ok. Próximo elemento, próxima substância que a gente tem é o nosso O2. Se a gente olhar, o O2 ele está presente tanto na reação 1, tanto na reação 2. Então, sempre que isso acontecer, reserve esse oxigênio para depois. Por quê? Normalmente, quando a gente arruma os demais, ele também já fica prontinho. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai passar para o próximo, que é o nosso SO3. Então, olhando lá para as nossas reações, onde que a gente tem o SO3? Na primeira ou na segunda etapa? Quando a gente observar isso, a gente vai ver que a gente tem ele na segunda etapa. Aqui o nosso SO3 ele é produto e lá na nossa reação ele também é produto. Então, por isso que a gente vai simplesmente reescrever aquela reação, mantendo também a questão do nosso valor do ΔH. Pelo fato da gente ter reescrito ela sem nenhuma modificação, nada vai acontecer com o ΔH. Então, vamos reescrever. Então, que é a segunda reação. Então, S sólido mais 3 meios de O2 gasoso, produzindo SO3 gasoso. E o valor do meu ΔH vai permanecer menos 378 kJ. Então, beleza, a gente observa isso, a gente tem a sensação de que já está pronta. Para a gente ter certeza de que ela está pronta, a gente vai fazer como se fosse uma soma dessas duas reações para ver se a gente realmente vai chegar nessa daqui. Então, esse é um caminho que a gente sempre tem que seguir. A gente vai olhar o que a gente tem em comum e a gente vai começar a observar. Então, vamos observar. SO2, aparece em mais alguma outra parte dessas minhas duas reações químicas? Não. Então, por isso que eu vou simplesmente
reescrever ele. Então, SO2 gasoso. Vou olhar aqui para os meus reagentes. Esse sólido aparece em mais algum outro lugar? Então, vamos observar. Esse meu S sólido, que é o meu enxofre, ele aparece aqui no meu reagente e aqui no meu produto. Então, por isso a gente pode eliminar ele. Por quê? Porque é como se eu tivesse um em cada lado de uma igualdade. Então, com isso a gente consegue eliminar eles. Fechou? Quando a gente olhar o nosso oxigênio, a gente vai ver que acontece a mesma situação do enxofre. Porém, no nosso reagente eu tenho 3 meios e no meu produto eu tenho 1. Então, quando eu faço essa minha subtração, o resultado, ou seja, eu vou pegar lá 3 meios menos 1, eu vou ter obrigatoriamente sobrando nos meus reagentes, desse lado aqui, meio de O2. Ok? Então, eu fui lá, peguei esse, subtraí com esse, até a gente chegar no nosso meio, ok? Aí, eu vou colocar aqui a minha flecha, justamente porque eu não tenho mais ninguém de reagente. E quem sobrou de produto? Meu SO3, que não tá aparecendo em nenhuma outra parte, esse meu SO3 gasoso. O que eu faço com o valor do meu ΔH? Agora, eu somo esses dois valores. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar mais 284 menos 378. Prof, mas você falou somar e agora está subtraindo? Claro, gente, porque só pegar aqui mais 284 mais menos 378, a gente vai resultar justamente nesse valor negativo, tá? Quando a gente observa aqui, quem que é maior? O 284 ou o 378? 378. Então, eu já sei que o valor do meu ΔH, ele é negativo. E aí, a gente só vai resolver matematicamente. Esse nosso valor aqui, ele vai dar um total de 94. Então, por isso, a gente tem que o valor lá da nossa entalpia padrão dessa nossa reação aqui é de menos 94 kJ. Então, a gente consegue saber que essa reação aqui, ela é uma reação exotérmica, justamente porque o valor do nosso ΔH é negativo. Coloquei aqui mais um exemplo, então, para a gente fazer então, a entalpia dessa reação a partir da lei de Hess. Então, obrigatoriamente, a gente quer chegar no valor do ΔH dessa nossa reação química ali em cima, tá? Então, observem que aqui a gente tem 3 etapas. Então, a gente tem uma variação, pode ter lá 2, 3, 5, 10, enfim, quantas etapas forem necessárias, tá? Normalmente, o que a gente tem é de 2 a 4 etapas, nunca mais do que isso, tá? O que a gente tem aqui? Então, eu vou só escrever, vou fazer de um jeito diferente e depois eu vou reescrever para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Qual das nossas reações a gente tem o nosso carbono sólido? Quando a gente olhar isso, a gente vai ver que a gente só tem ele nessa primeira. Então, ó, meu carbono sólido aqui ele é um reagente e aqui na 1 ele também é um reagente. Então, significa que eu vou ter que reescrever toda essa minha reação. Então, eu vou até anotar aqui, ó, eu vou manter, não vai acontecer nada com ela, eu só vou reescrever. O valor de ΔH vai permanecer o mesmo, tudo igual. Passo para o meu outro elemento, para a minha outra substância. Quando eu olhar, eu tenho H2. Eu vou procurar onde que eu tenho H2. Então, o H2 eu tenho na minha etapa 2. Só que tem um detalhe. Quantos H2 eu tenho nessa minha reação? Eu tenho 2. E aqui eu só tenho 1. Então, por isso que eu vou precisar multiplicar toda essa minha reação aqui por 2. Quando eu multiplicar toda essa minha reação química por 2, significa que eu vou estar multiplicando os meus coeficientes estequiométricos, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Aqui que tinha 1 vai passar a ter 2, aqui que eu tinha meio vou passar a ter 1, aqui que eu tenho 1 vai passar a ter 2. Obrigatoriamente, quando eu fizer isso, o valor do meu ΔH também tem que ser multiplicado por 2. Sempre que a gente mudar esse coeficiente estequiométrico, o nosso ΔH também varia. E a nossa última substância é o CH4. Quando eu olhar onde que eu tenho o meu CH4, então eu tenho o CH4 aqui na minha etapa 3. Quando eu olhar nessa minha etapa 3, eu vou observar que o meu CH4 aqui ele é um reagente e aqui, aqui ele é um produto e aqui ele é um reagente. Então, o que eu vou ter que fazer com essa etapa 3 aqui? Eu vou ter que inverter. Quando eu inverter, significa que o valor do meu ΔH que está negativo, ele vai ficar positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, inverter.
ok? Justamente porque quem era reagente vai passar a ser produto, quem era produto vai passar a ser reagente. Então, vamos lá que vai aparecer tudo bonitinho já. Como prometido, tudo reescrito, agora é só a gente fazer a conferência. Essa conferência a gente vai levar em consideração, então, que tem reagentes e produtos, vai somar tudo que está nos reagentes, vai somar tudo que está nos produtos. E aí a gente começa a observar o que tem em comum e a gente começa a tirar. E aí vocês podem estar pensando, mas será que eu preciso fazer isso? Precisa. Ele é praticamente a nossa prova real da lei de Hess, justamente para você ter certeza que você não esqueceu de ninguém no meio do caminho. Então vamos fazer. Quando a gente olha o nosso carbono sólido, ele está aparecendo em mais algum lugar? Não. Então por isso a gente pode simplesmente reescrever ele. Então carbono sólido. Mais. A gente vai olhar o nosso oxigênio. Eu tenho oxigênio? Tem. Então eu tenho oxigênio aqui. Eu tenho oxigênio aqui no meu reagente e além disso eu também tenho ele aqui no meu produto. Então com isso a gente tem que 1O2 mais 1O2, 2O2, menos 2O2, 0. É como se a gente tivesse eliminado ele. Continuando nos nossos reagentes, a gente vai procurar se a gente tem mais algum lugar 2H2. A gente não tem mais em nenhum lugar. Então por isso a gente vem e repete ele aqui, 2H2 gasoso. Continuando, a gente olha aqui para o nosso CO2. Eu tenho CO2 em mais alguma parte? Tenho. Então, eu olho aqui. Eu tenho CO2 aqui e eu tenho CO2 aqui. Então, aqui ele é reagente, lá ele é produto. Então, eles estão em lados separados. Então, consequentemente, eu posso eliminar ele. Aí, a gente olha a nossa água. Eu tenho H2O aqui e eu tenho H2O aqui. Mesma quantidade, mesmo coeficiente estequiométrico. Então, pelo fato de eu ter no meu reagente e no meu produto, eu posso, então, eliminar também essas minhas moléculas de água. Consequentemente, só me sobrou a minha flecha, né? A minha reação aconteceu e só sobrou de produto o meu CH4 gasoso. Quando a gente comparar, realmente a gente tem, então, a mesma reação lá de cima. E aí, como que faz para eu encontrar esse valor desse meu ΔH? Eu vou somar todos esses valores. Então, eu vou somar eles, considerando sempre esses valores negativos, a gente não pode esquecer. Só observando, a gente já vê que essa soma desses dois negativos vai ser bem maior que esse. Então, a gente já sabe que o nosso valor vai ser obrigatoriamente negativo. E aí, a gente vai somar numericamente esses valores. A gente vai chegar numa resposta de 74,8 quilojoules. Esse daqui é o valor do ΔH da nossa reação a partir da lei de Hess. Claro que tem dicas para a lei de Hess, né, gente? Então vamos lá. Primeira dica que a gente tem é sempre olhar sequencialmente a reação de base. Então aquela reação que a gente quer encontrar, a gente vai olhando substância por substância na sequência. Por quê? Tem algum motivo? Simplesmente para a gente não esquecer de ninguém, porque senão vai que a gente começa de trás para frente e acaba se perdendo. Então, olhe sequencialmente. Segunda dica, se uma mesma substância ela aparecer em mais do que uma etapa, deixa ela de lado, porque com certeza ela vai aparecer lá do jeitinho certo olhando as outras substâncias, tá? Outra característica, todas as etapas vão ser utilizadas. Então, se vocês tiverem lá 3 etapas, todas aquelas etapas vão ser utilizadas. Ou você vai ter que inverter, ou você vai ter que multiplicar, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Muito importante, não é porque você inverteu que você não pode multiplicar. As duas coisas podem acontecer simultaneamente. E além de multiplicar, a gente também pode dividir, e isso a gente precisa cuidar. Em nenhum momento a gente vai ficar somando, se eu somar mais 2. Sempre que eu multiplicar uma reação por 2, por 3, enfim, pelo número que for, eu sempre tenho que multiplicar todos os meus constituintes dessa minha reação. E nunca esquecer do valor do meu ΔH. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima!